Galera, hoje nós vamos trazer pra vocês aqui um duelo de peso, um grande clássico dos anime. Passava, olha que eu vou te falar, hein, que passava na extinta TV Globinho, hein? E olha que pra passar na extinta TV Globinho era referência, sinônimo de sucesso. Samurai X, que anime merece, cara. Que anime top. Agora nós vamos trazer pra vocês aqui um duelo de peso nesse anime que marcou uma geração, que todo mundo hypou pra ver qual seria o desfecho dessa grande luta. Vamos saber de quem foi essa luta? Nós vamos dar um pulo lá em Samurai X agora. Fala galera, quem fala aqui é Dom Coutinho, seja muito bem-vindo ao nosso Nerd Manchete. Galera, antes de começar esse vídeo aqui, deixa eu primeiro agradecer vocês pelo feedback que vocês estão dando pra gente. Tá insano, vocês merecem todo o crédito. Muito obrigado de verdade a todos vocês. E humildemente eu quero pedir pra você ainda que não é inscrito, vem fazer parte da nossa equipe, se inscrevendo, deixando seu feedback, ativa o sininho de notificação e vem fazer parte desse canal que tá crescendo devagarzinho, mas tá show de bola, galera. Tá muito insano esse canal, graças a vocês. Dado o nosso recado, então vamos lá. Galera, Samurai X, que anime merece. Quem nunca ouviu falar em Samurai X? Quem nunca ouviu falar em Batosai o Retalhador? A lenda, o melhor espadachim da era Meiji. Kenshin, cara, o grande protagonista do mangá. Kenshin tem um passado repleto de tragédia, perdas, crimes e culpas. E muita culpa. Tá? Ele é considerado o melhor espadachim do Japão, tá? Domina a técnica Hitei Mitsurugi. Ao longo da obra ele aprimorou isso. O cara ficou outro nível, o cara ficou surreal, tá? Ele é rápido, forte, resistente e muito espirituoso. Já dá pra ter uma noção do quanto o Kenshin é overpower, né galera? Já dá pra ter uma menção do seu poder. Então não é à toa que ele é chamado o grande Batosai, a lenda. Mas a gente tem um outro cara, tá? A gente tem um vilão do arco de Kyoto, um dos antagonistas mais populares do mangá. Shishio, ele é insano. Ele substituiu o Kenshin Imura no papel do retalhador, tá? Só que o cara, ele era muito sádico, ele era muito cruel, acima de tudo muito poderoso. Suas técnicas alia corte com fogo, explosões com alta intensidade, tem uma alta resistência e o que o torna quase imbatível. Preste bem atenção, quase imbatível. No duelo final, na usina, cara, que duelo de peso. De um lado a gente tinha o Batosai, de um lado a gente tinha o Shishio. Um duelo, beleza, espada bate uma na outra, pega na carne, chega, corta, o sangue jorra e aquela cena de ação. Cara, que cena merece. Que cena top era a gente ver o Shishio lutando com o Kenshin. A gente queria saber quem era o mais berés, quem era o mais hypado naquela época. E olha que eu vou te falar, hein. Shishio, ele era tão cruel, ao mesmo tempo tão overpower, que muita gente era fã dele. Porque o cara tinha estilo. O cara é, como eu falei, sádico. O cara era poderoso, o cara era insano. Mas a gente tinha ele, Kenshin Imura, cara, o lendário Batosai. Tudo que a gente queria era ver o Kenshin despertando a sua lenda, sabe? O seu espírito Batosai, o seu espírito assassino. E ele chegou lá, galera. Nesse ele chegou lá. Quando as folhas começaram a cair, a gente viu que o vento começou a soprar. A gente viu nos olhos de Kenshin que ele estava se tornando o lendário Batosai. Nesse exato momento, todos ficaram na expectativa para poder ver o assassino lendário em ação. Shishio tremeu um pouco na base, mas era tudo o que ele queria. Era ver o famoso Kenshin, o famoso Batosai, para ele bater de frente. Porque ele sabia que o Kenshin ali na sua situação não era páreo para ele. Ele precisava que Kenshin botasse para fora o lendário Batosai, porque senão aí não teria graça. E foi o que aconteceu. Quando aquelas folhas caíram, os ventos começaram a soprar, a gente viu os olhos do Kenshin mudando. Que insano era, que insano. E eu vou te falar, só que antes disso, o que fez com que o Kenshin ativasse o espírito Batosai foi o que? Antes eram seus inimigos, agora eram aliados. O primeiro a ir pra cima do Shishio foi o Aoshi.
O Aoshi era super overpower, 2 katanas, o cara poderoso, tá? Foi o primeiro desafio do Kenshin. E ali ele perdeu, e ele reconheceu que o poder do Battosai estava em outro patamar. E na busca por vingança, ele acabou ali se aliando a Kenshin para poder derrotar o sádico Shishio. Mas não deu. De um outro lado, né, a gente viu o Saito indo pra cima novamente, tentando ali dar um cabo definitivo no Shishio. Mas ainda não deu. O Saito também era insano. O cara tinha um estilo de katana, outro nível, surreal o estilo do Saito. Mas mesmo assim não deu. Outro que ficou ali, cara, infelizmente o Shishio é muito poderoso. E ele até equiparou o Shishio com o Kenshin. Os dois estavam no mesmo nível, no mesmo auge. Tá? E a gente ficou se pensando se Seijuro Iko ele iria aparecer. Seijuro, quem é Seijuro, Dom? Ele é o mestre dos mestres, o mestre do Kenshin, o mestre da lendária, né, da lendária espada e do lendário estilo Hitei Mitsurugi. Cara, se esse mestre aparecesse ali de repente, eu acho que todo mundo estourava balão, todo mundo saía gritando. Iko apareceu, por quê? Ele era um mestre super overpower. Só uma pena porque ele decidiu se aposentar. Por que será ele decidiu, hein? Já dá pra ter uma menção do poder do cara. Então, através dessas derrotas, o Kenshin não se viu, ele se viu em um beco sem saída. Ele precisava colocar pra fora o seu instinto assassino. E colocou. E aí, cara, aí foi que subiu o nível da luta. Kenshin de um lado, Shishio de outro, explosão, espadada, corte, perseguição, aquela cena de ação memorável, a cena raiz, sabe? Aquela cena que empolgava a gente. Shishio era poderoso demais, galera. Só que Shishio, ele tinha uma grande fraqueza que poucos sabiam dessa fraqueza. Ele só podia lutar por apenas 20 minutos. Após ele exceder esse limite, o seu corpo entraria em chamas. Ele auto-pegaria fogo. Então o que acontece? As suas células elas iriam automaticamente começar a explodir. Por quê? Aquelas faixas era para conter o seu ferimento. E ali, se ele excedesse o seu limite, ele não aguentaria, o seu corpo começava a pegar fogo. E foi o que de fato aconteceu. De fato, isso aconteceu e a luta prosseguiu. Shishio ficou louco, ele perdeu a sua, como posso dizer, a sua razão, ele perdeu a sua essência e disparadamente correu para cima de Kenshin. E os dois começaram na trocação com a espada para ver quem é que levaria melhor. Só que de fato não houve um vencedor, galera, não houve. Porque o Kenshin, de um lado totalmente ferido, apesar do seu instinto Battosai ter colocado para fora e de fato o nível de luta ter mudado, mesmo assim não conseguiu dar cabo do próprio Shishio. Porque o Shishio automaticamente, quando ele pegou fogo, ele saiu do controle. Então altamente ele se auto-suicidou, né? Então de fato não houve uma vitória, houve um empate de ambas as partes. Mas eu vou falar pra você que clássico foi essa luta. Foi muito memorável, tá? Então de um lado a gente teve o Battosai, apesar do seu espírito de justiça, de seu espírito de querer vencer, ele não conseguiu vencer o insano Shishio. Makoto Shishio era impiedoso, era insano. Reza a lenda que ele era tão ruim, mas tão ruim, que após a sua morte ele iria tentar tomar o trono do Carpiroto. O cara chegar ao ponto de querer tomar o trono do Carpiroto é sinal que o cara é ruim, Mas Shishio deixou um legado. Ele deixou um legado que, de fato, se não tivesse um Battosai para impedir ele, o Japão seria pequeno. Ele seria pequeno para o grande Shishio. Porque o Shishio, de uma certa maneira, ele mostrou um outro lado de como que seria a era Meiji se tivesse que ser no comando dele. E olha que eu vou te falar, hein? Seria um Japão com repleta crueldade. Porque o cara era ruim demais. Mas graças ao Kenshin e aos esforços do Aoshi Shiamori, Soichiro Seta, que é o Saito, e o Seijiro Iko, por ter passado os seus treinamentos antes do Kenshin encarar esse desafio e aprimorar o seu Hitei Mitsurugi, fez com que o Kenshin conseguisse tentar, ao menos, tentar impedir as ações do Shishio. Mas, como eu falei, não houve de fato uma vitória para nenhum dos lados. Houve um empate, por assim dizer. Houve um empate, porque assim, como eu disse, Shishio altamente se carbonizou, pegou fogo. E do outro lado a gente teve o Kenshin, apesar do seu espírito Battosai,
estava completamente ferido. Não havia uma grande possibilidade de os dois se matarem, hein? Essa possibilidade haveria muito de acontecer. Só que não houve de fato. E que clássico foi essa luta? Que insana foi essa luta? Foi uma luta repleta de revelações, uma luta repleta de surpresa, repleta, recheada de ação, tá? E isso, cara, vou falar pra vocês, quem curtiu essa época sabe do que eu tô falando. Samurai X é um desenho que, eu vou falar, é bem pé no chão, bem raiz, sabe? Bem raiz mesmo. E a gente pode ver que ao longo da sua história, Kenshin Himura, ele cativou muito, ele tem muitos fãs. E a sua história ela é muito simples, mas a gente tem muito a aprender com o Kenshin, porque ele passou a ser um andarilho, né? Mas aí ele foi acolhido pela família, né? Ele se sentiu acolhido por uma família. Então assim, Sanosuke, e os outros personagens os acolheram. Mas de fato essa luta com Shishio e propriamente o próprio Kenshin foi uma luta surreal. Foi uma luta insana, memorável e muito marcante. Então deixa aqui nos comentários se vocês assistiram esse clássico. O que vocês perderam nesse dia? Qual foi a luta que aconteceu naquele momento que deixou você mais hypado? Porque houve uma sucessão de luta, tá? E isso é tema para outro vídeo. Mas deixa aqui nos comentários qual foi a luta mais badass que você curtiu e qual foi a que deixou você mais hypado. E na opinião de vocês, Kenshin daria conta do Makoto Shishio se ele não pegasse fogo? Se ele se não destruísse? Ele daria conta? O lendário Batosai é tão poderoso assim? Aí ficou aquela dúvida, né, galera? Makoto Shishio, ele provou pra todo mundo que ele é o cara. Mas Kenshin Himura também tá em outro nível. Então, galera, meu muito obrigado a todos vocês. Espero eu que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Beleza? Desculpe aí atrapalhar um pouco aí as coisas, porque o meu roteiro é escrito. Às vezes nem eu mesmo entendo, mas as coisas vão melhorar. Mas o importante é trazer pra vocês aqui tudo que a gente sabe do melhor do mundo, né, disso. Isso é mais importante. Beleza? Então não sai do vídeo sem se inscrever, que é muito importante. Deixa seu feedback, beleza? Dá essa moral pra gente e vem fazer parte do Ned Manchete, que é o mais importante. É ter você aqui com a gente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!